Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 7: As marcas da idolatria em nossos filhos. Uma geração que virou as costas para a aliança. Juízes, capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 6. Introdução. Cada geração cristã precisa aprender a linguagem de sua época para comunicar o Evangelho. Transmitir a fé não é apenas pessoal, mas uma tarefa coletiva. Se falharmos, comprometeremos o futuro espiritual de nosso povo. O livro de Juízes mostra o fracasso de Israel em manter a aliança, resultando em caos e idolatria. O autor aponta a necessidade de liderança legítima e prepara o caminho para o reinado davídico. Juízes também reflete as consequências da desobediência às ordens de Deuteronômio. Israel se tornou cada vez mais cananita. Uma geração sem aliança não transmite, não transcende e não triunfa. Tópico 1. Não transmite o conhecimento do Senhor. Juízes 2, 6 a 10. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que o sucederam, Israel permaneceu fiel ao Senhor, adorando e lembrando-se das suas grandes obras. No entanto, ao narrar a morte de Josué, o texto expõe um problema grave. A geração seguinte não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Esse detalhe não é insignificante, mas sintoma de uma falha profunda na transmissão da fé. A responsabilidade por uma geração que cresce sem conhecimento do Senhor não recai apenas sobre aqueles que vieram depois, mas também sobre aqueles que vieram antes. A falta de compromisso dos filhos é reflexo da negligência dos pais. O paralelismo com Êxodo 1, 6 a 8 é evidente. Assim como no Egito surgiu um faraó que não conhecia José, aqui surge uma geração que não conhecia o Senhor. No caso do Egito, essa ignorância levou à escravização do povo do Senhor. Agora, em Juízes, essa mesma falta de conhecimento resultaria na opressão espiritual e política de Israel sob os povos cananeus. A questão não é apenas um esquecimento superficial ou uma ignorância intelectual sobre os feitos do Senhor.
Trata-se de um problema mais profundo. Essa nova geração não conhecia os termos da aliança, ou seja, não compreendia sua relação com Deus como um pacto estabelecido entre um suzerano e seu povo. Trata-se de um vazio religioso grave no coração do ser humano, ideal para um falso Deus ocupar esse lugar vago. O conhecimento do Senhor não é apenas questão de memória, mas de identidade. Quando uma geração não entende o que significa estar em aliança com Deus, rapidamente ela se desvia, pois perde o senso de propósito e missão. A primeira marca de uma sociedade que vira as costas para a aliança do Senhor é que ela não transmite os termos do pacto aos mais jovens. Inevitavelmente, essa geração se perderá. Sem a correta instrução sobre o caráter de Deus, sua lei e suas promessas, os filhos da aliança adotam os valores e ídolos ao seu redor. A crise da fé em nossa época não é apenas o resultado da hostilidade da cultura secular, mas também da incapacidade da Igreja de transmitir o valor e a centralidade do pacto com Deus. Deuteronômio é enfático sobre a necessidade de ensinar às gerações futuras, ordenando que os pais inculquem a lei de Deus em seus filhos continuamente, falando dela em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. No entanto, subestimamos nossos jovens, assumindo que eles podem enfrentar as influências do mundo sem um alicerce sólido na palavra de Deus. Enquanto isso, a cultura secular bombardeia diariamente essa geração com valores e ideologias contrárias à aliança. Tópico 2. Não transcende ciclos de declínio. Juízes 2, 11 a 19. Esses versículos estabelecem a estrutura geral do livro de Juízes, uma narrativa que será repetida ao longo das 12 histórias dos líderes levantados por Deus para libertar Israel. No entanto, Juízes não foi escrito apenas para registrar 12 ciclos de rebeldia e libertação. O que se percebe no texto é um padrão de deterioração progressiva. Cada geração se torna pior do que a anterior. Depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais. Versículo 19. O declínio acontece em espiral descendente. O povo não alterna apenas em momentos de obediência e desobediência, mas mergulha cada vez mais fundo na infidelidade. No início do livro, temos juiz como Otniel, um líder fiel e íntegro. Ao final, encontramos Sansão, que apesar de ser um instrumento de Deus, reflete a corrupção do povo ao viver conforme seus próprios desejos. O livro de Juízes
É uma demonstração de como a quebra contínua da aliança leva a um estágio de corrupção ainda maior. Essa realidade continua sendo um alerta para nós hoje. A cada nova geração que desrespeita a aliança, afundamos ainda mais na corrupção moral e espiritual, tornando-se cada vez mais difícil transcender os ciclos de declínio. Não há espaço para otimismo ingênuo quando se trata da transmissão da fé. Não existem saltos qualitativos que ignorem os níveis de envolvimento da geração anterior. Nenhuma geração será mais piedosa, mais comprometida e mais dedicada ao Senhor do que aquela que a antecedeu, se não for ensinada e discipulada corretamente. Tópico 3. Não triunfa sobre a presença pagã ao seu redor. Juízes 2, 23 a 3, 6. Como consequência da quebra da aliança, Israel não triunfou sobre a presença pagã ao seu redor. Deus permitiu que os cananeus permanecessem na terra, mas essa decisão não foi arbitrária. Havia 3 razões para isso: uma razão punitiva, uma razão probatória e uma razão pedagógica. Primeiro, havia uma razão punitiva. Deus havia prometido dar a terra de Canaã ao seu povo sob a condição de fidelidade à aliança. No entanto, Israel quebrou essa aliança repetidas vezes, e a presença contínua dos cananeus foi um juízo divino. Eles haviam sido chamados para expulsar completamente os habitantes pagãos, mas ao falharem, a terra não foi purificada. Como consequência, o Senhor declarou que não expulsaria mais aquelas nações. A perda do domínio total da terra foi um castigo para um povo que escolheu a desobediência. Em segundo lugar, havia uma razão probatória. Versículo 22 a 23. Deus permitiu que os cananeus permanecessem como uma prova para Israel. As gerações seguintes teriam de demonstrar se obedeceriam ao Senhor ou se cederiam às influências pagãs. A fidelidade de Israel seria testada pela convivência com povos que seguiam outros deuses e praticavam rituais condenados pelo Senhor. O propósito dessa prova era avaliar a fidelidade do povo e revelar a profundidade do seu compromisso com Deus. Por fim, havia uma razão pedagógica. Versículo 1 e 2. As gerações posteriores de israelitas não haviam participado das guerras de Canaã sob a liderança de Josué. Deus manteve as nações pagãs na terra para que o povo aprendesse a necessidade do combate espiritual e da vigilância contínua. A presença desses povos funcionaria como um treinamento para que Israel não se tornasse espiritualmente complacente
e continuasse a depender do Senhor para sua sobrevivência e santidade. No entanto, em vez de transformar essa situação em uma oportunidade para fortalecer sua fidelidade a Deus, Israel cedeu. O versículo 6 deixa claro o resultado dessa convivência. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam seus deuses. O povo de Deus, que deveria ser separado e santo, se misturou completamente com as nações pagãs. O casamento com estrangeiros não era um problema em si, mas tornou-se um grave pecado, porque levou Israel à idolatria. Em vez de influenciar o mundo ao seu redor, Israel foi influenciado por ele. O fracasso de Israel continua sendo um obstáculo para o povo de Deus hoje. O reino de Deus é estabelecido por meio da fidelidade de seus servos. Mas quando abre concessões, o povo da aliança perde sua identidade e seu testemunho. Muitos crentes caem no erro de pensar que podem viver em aliança com Deus enquanto mantêm um compromisso com os valores do mundo. No entanto, o texto nos mostra que a convivência sem separação resulta em assimilação, e a assimilação leva à idolatria. O povo que deveria governar a terra se tornou escravo dos deuses das nações, porque não resistiu à influência cultural ao seu redor. A igreja enfrenta esse mesmo perigo. Quando os cristãos começam a justificar práticas e ideologias contrárias à palavra de Deus, acreditando que podem coexistir com a mentalidade secular sem prejuízo à sua fé, estão apenas repetindo os erros de Israel. A vontade de ser aceito pelo mundo e de ser visto como relevante resulta no enfraquecimento da fidelidade à aliança. A presença do pecado ao nosso redor pode ter 3 funções: punitiva, probatória e pedagógica. Se insistirmos em viver em desobediência, sofreremos as consequências de nossos próprios caminhos. Se enfrentamos desafios no mundo, Deus pode estar testando nossa fidelidade. Se nos encontramos cercados por influências contrárias à fé, pode ser que o Senhor esteja nos ensinando a lutar espiritualmente e a permanecer firmes. Israel não compreendeu essas lições. O povo trocou sua identidade por um lugar na cultura dos cananeus e comprometeu sua relação com Deus. O reino de Deus só avança onde há fidelidade absoluta. Se queremos triunfar sobre a influência do mundo, precisamos aprender com a falha de Israel e manter nossa aliança com Deus intacta. Somente assim poderemos cumprir nossa missão de sermos luz em meio às trevas. Conclusão: o livro de Juízes foi escrito para demonstrar a carência messiânica. O ciclo de infidelidade
opressão e libertação se repete para apontar a necessidade de um líder que pudesse conduzir o povo ao descanso definitivo. O problema de Israel nunca foi a presença dos cananeus ou a ausência de governantes competentes. O verdadeiro problema sempre foi a ausência de um rei justo, ungido pelo Espírito, que pudesse guiar o povo não apenas em vitórias militares, mas em obediência ao Senhor. Essa necessidade só seria suprida plenamente em Cristo. A aplicação. Diante de tudo que estudamos, podemos fazer algumas aplicações diretas para nós. 1. Esforce-se em transmitir os termos da aliança para a próxima geração. 2. Não subestime a gravidade de novos ciclos de declínio. 3. Não procure triunfar fora de Cristo. A história de Juízes é um grande alerta sobre o perigo de viver longe do Senhor, mas também é um convite para olharmos para Cristo, o único Rei capaz de restaurar nossa fidelidade, nos conduzir à verdadeira obediência e nos garantir o descanso prometido. Concluímos a leitura da lição 7, As marcas da idolatria em nossos filhos, uma geração que virou as costas para a aliança. Texto básico, Juízes, capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 6. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.